E a primeira, ela é sobre os títulos norte-americanos, títulos públicos dos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, assim como o Brasil, os Estados Unidos também tem a sua dívida pública, né? Ou seja, você se financia, e você se financia como? Trazendo investidores para emprestar dinheiro para um país. Isso acontece através dos títulos públicos, tá? Nos Estados Unidos, eu tenho 4 títulos públicos que são emitidos, tá? Esse T é de Treasury, tá? De tesouro. T-Bill, T-Notes, T-Bond e TIPS, tá? Então, o T é de tesouro e tem esses caras aqui, tá? Eu tenho um macete para cada um deles, tá? Vamos lá, o T-Bill, lembra de Bill Clinton, que deu uma rapidinha lá com a estagiária dele. Então, rapidinha, tem que ser rapidinho, ou seja, o T-Bill, ele é um título de até um ano. Rapidinho. Se até um ano é muito rápido, ele não tem cupom, ele não tem pagamentos de juros periódicos, é muito rápido para ficar pagando cupom. T-Note, você lembra de nota da escola. Qual a nota máxima na escola? 10. Então, o T-Note vai de 1 até 10 anos. Olha como é fácil no macete aqui. 1 até 10 anos, ok? Lucas, mas como é que eu vou lembrar de que é mais que 1? Poxa, pelo menos 1 você vai tirar da escola, né, cara? Se botar o seu nome na prova, você tira nota 1. 0 ninguém vai tirar. Então, de 1 até 10 anos é um título mais de médio prazo. E aí já paga, logicamente, cupom, né? O T-Bond, você lembra do Bond, James Bond, que nunca morre. Ou seja, é um título muito longo. James Bond, mais de 10 anos, ok? E TIPS é um título que é igual uma NTNB. TIPS é uma gorjetinha, como se fosse assim, né? Então, você tem cupons também, e esse título, ele atualiza pela inflação. Igual uma NTNB que atualiza pela inflação, o TIPS atualiza pelo IPCA deles lá, que é o CPI, né? Então, ele vai te pagar alguns juros, por exemplo, olha, 2% ao ano, mais toda a variação do CPI, que é o IPCA dos caras. Ou seja, se a inflação deles, que é o CPI, der muito alta, pô, deu 500% de inflação, estou exagerando aqui, você ganha 2%, dependendo da emissão, claro, mais toda a inflação. Então você tem ganho real. Com isso, com essa mini aula aqui, você pode já responder as perguntas que ele fez para você. Caiu na sua prova. T-Bills são títulos com prazo de até um ano, curtinho. Ó, lembra, né? Teve a rapidinha lá do ex-presidente, tudo bem? Do Bill Clinton. Até um ano e pagamento de cupom. Não, porque é muito curto para pagar cupom. Não paga cupom. T-Bonds são títulos com prazo superior a 10 anos. Bond, James Bond nunca morre. E pagamento de cupom. Sim. TIPS são títulos que garantem rentabilidade real. Sim, porque paga acima da inflação. Paga, por exemplo, 1% ao ano mais a inflação, que é o CPI. Vou sempre ganhar 1% acima da inflação, né? Lembra que se 1% é fictício, né? Depende da data da emissão. Portanto, 2 e 3 estão corretos. Letra B de Brasil é a resposta para você. Bora! Quero te fazer um convite bem especial. No dia 11 de agosto, pela primeira vez na minha história, eu farei um evento para te ajudar a bater suas metas. Um evento 100% voltado para você bater suas metas. Eu vou explicar do meu jeitinho as coisas, da minha forma de fazer. E eu quero você junto conosco no dia 11. E esse evento, pela primeira vez, eu vou explicar eu que criei o método que mais aprovou pessoas em certificações financeiras desse país. Vou te mostrar com o método, vai estar eu e o Diego Kern, especialista nisso também. Nós vamos fazer um baita de um evento dia 11 de agosto, estou esperando vocês. Eu vou explicar do zero como você vai bater suas metas. Sem precisar ficar empurrando produto, sem precisar ficar fazendo venda casada. Quero vocês junto comigo dia 11 de agosto, que é segunda-feira que vem. Tá? Vai ser demais, tá incrível esse evento, tá? Do meu jeitinho de fazer as coisas, vai ser incrível. Bora? 2. O estagiário decidiu comprar as ações da empresa Shark Energy SA por R$30. Então eu fiz uma compra de uma ação qualquer lá por R$30, tá bom? Beleza, Lucas, entendi. Quando dessa compra, a casa de análises Shark Research, o que é uma casa de análise, né? A casa de análise é que faz análise. Ô, Lucas, muito obrigado por isso, calma. Ele analisa, ou ela, perdão, analisa o mercado para dizer quais são os prognósticos, as chances, as projeções de uma ação ter uma alta ou uma queda. Então ele fala assim, baseado nas minhas projeções, nas minhas análises, eu aponto um preço-alvo de 40 para o final do ano para essa empresa. Ou seja,
Qual que é o preço-alvo da empresa Shark Energy SA? Nesse caso, o preço-alvo é 40. A projeção é chegar em R$ 40 ao final do ano, ao final do período, ok? É certo que vai chegar? Não, isso é uma projeção, eu estou indicando o que pode acontecer, eu estou apontando o que pode acontecer, é um preço-alvo, é uma meta. 2, se não chegar, acontece alguma coisa? Não. A empresa de análise, né, a empresa de research, né, que é pesquisa, ela fica naturalmente menos acreditada, perde um pouco de crédito, né? Mas eles erram bastante, faz parte que o mercado é bem dinâmico, né? Então, beleza. Então, meu preço-alvo é 40. E ele fala o seguinte, olha, comprei a 30, vou ter o mercado fala assim, né, um upside, né? The books on the table aqui, né? Ou seja, um percentual de alta até os 40, esse vai ser meu ganho. Estagiário, então, como um bom crítico desse preço-alvo, só irá vender essa ação quando a mesma chegar nos 40. Ou seja, está muito claro que ele está tendo os 40 como referência. Ou seja, como âncora. A minha âncora do barco é a referência do barco. O barco, quando ele coloca a âncora, ele tem uma referência. Naquele ponto eu não me mexo mais. Quando eu estou ancorado em um preço, eu estou utilizando ele como referência, assim como a âncora. Então a minha referência para a saída, para resgate, para a venda, é os R$ 40. Portanto, eu estou ancorado. Por isso que a minha resposta é ancoragem, letra D de dado, ok? Não é disponibilidade, disponibilidade é quando está disponível, perto, quando tem uma notícia de perto, uma notícia recente que afeta a minha decisão. Aversão à perda é quando eu tenho aversão a admitir que eu errei, que eu perdi. Comprei uma ação por 30, ela chega em 10 e eu falo assim, não, isso aí vai voltar, é tranquilo. Então isso é aversão à perda. E representatividade é quando culturalmente eu compro algum ativo. Há 20 anos eu gosto de comprar Ambev. Culturalmente ele representa muito para mim, tá? Então ele estava ancorado nos 40 de dado. 3. O estagiário é o CEO de uma empresa que importa calçados e está com uma dívida muito alta com fornecedores dos Estados Unidos. Ou seja, ele tem uma dívida em dólar, ok? Essa dívida vence daqui a um ano. Nesse caso, você como especialista poderia recomendar qual posicionamento para a hedge. Bom, turma, olha só. Se eu tenho, presta atenção aqui. Se eu tenho uma dívida em dólar, o que é o meu problema, tá? Eu tenho uma dívida, vamos supor, de $100 mil. Vou botar mais bonitinho aqui. Tem uma dívida, vou ficar mais para cá para ficar mais bonitinho, né? Eu tenho uma dívida, vou botar esse teclado, vou botar para cá. Agora sim. Eu tenho uma dívida, portanto, vamos supor que seja de $100 mil, tá? $100 mil. Vamos supor que o dólar hoje, quem dera fosse brincadeira, né? Esteja R$6. Ou seja, a minha dívida hoje é R$600 mil. Meu Deus do céu, ferrou. O que é o meu grande risco? É que daqui a um ano, o dólar, esteja R$9. Se ele tiver R$9, a minha dívida vai para R$900 mil. Aí, meu amigo, ferrou geral. Então, eu tenho que comprar dólar. Porque se eu comprar dólar, eu vou subir o meu investimento junto com a alta do dólar. Sempre que eu tenho medo de algo, eu devo me juntar com algo. Sabe aquela frase? Se eu não posso lutar contra o meu inimigo, devo me juntar a ele. Sempre que você quiser hedge, você tem que se juntar a quem você está com medo. Então eu tenho que comprar dólar, como se fosse assim, né? Porque se o dólar explodir, eu vou explodir junto. Então a questão está pedindo para você montar um swap. Swap, você lembra na sua prova, lá na hora, cuidado para não pensar bobagem demais. Swap, você lembra de outra palavra com SW, você lembra de swing. Swing é um lugar que você vai com alguém que você... Dá um calma aqui, né? Swing, para de não falar bobagem. Swing, dizem, é um lugar onde você vai, leva alguma coisa que você não quer, para pegar alguma coisinha que você quer. Então você fala o seguinte, cara, eu tenho aqui uma coisa comigo que eu não quero, pega para você esse bagulho aqui e me dá um trocinho aí que eu tô interessado que você tem. Swing é isso. Você tem que levar o pessoal para pegar o pessoal de outro. Swing
Desculpa, swap, confundi agora. Dizem, né? Swap é exatamente a mesma coisa. Você entrega alguma coisa que você não quer para pegar alguma coisa que você quer. Então, o swap é uma troca. Troca, que nem o swing. Então, o swap é o seguinte, cara, você vai ficar ativo em alguma coisa, que é o que você está agora, e você fica passivo em alguma coisa. Você, o passivo dá. O passivo o que você está dando. E ativo o que você está ativo agora. Então você vai ficar ativo em dólar nesse caso. Você está comprando dólar, você tem que ficar ativo em dólar. E você pode ficar passivo em CDI. Você entrega CDI para a pessoa. Pega aqui o CDI e me dá variação dólar. Ah, Lucas, por que que alguém vai querer pegar o CDI e entregar dólar na outra ponta? Ah, porque ele tá lá com o corpinho dele, ele não quer o corpinho dele. Você olha assim, caramba, você dá esse corpinho aí, o cara tá entregando o corpinho para você. É assim, ele tem um outro posicionamento lá que ele quer. Então, nesse caso, como eu tenho dívida em dólar, eu tenho que ficar um swap com ponta ativa em dólar e entregar CDI. Aqui é o contrário, né? Eu estaria entregando dólar, eu não quero. Vender dólar futuro não me dá essa proteção, porque eu estou apostando na queda, não na alta. E comprar put dólar é comprar o direito de vender dólar. E eu não tenho dólar. Tenho que comprar dólar para pagar a minha dívida. Bora? Bora! Definir o perfil do investidor é algo vital para o aconselhamento eficiente dos investimentos. O estagiário está nesse momento, nessa etapa, junto ao seu gerente de investimentos do Shark Bank. Abaixo são descritas algumas situações econômicas e também do momento de vida do estagiário. Pula as 3 aqui. São fatores que irão ou irá ocasionar menos tolerância a risco. Ou seja, que ele vai ficar menos arriscado na carteira dele. Que ele vai assumir menos risco, que ele vai ficar mais conservador. Essa é a ideia, tá? Vamos lá? Bora. 1. O mercado está em condições estáveis e previsíveis. Estabilidade. O mar está sem onda. Eu vou andar de barco mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Eu consigo claramente entender o mar. Aqui em condições econômicas, a mesma coisa. Previsibilidade total. Ano após ano eu confio no governo. Eu invisto com mais risco. Eu corro mais risco. Então o mercado estável e previsível é cenário para mais risco e não para menos. Pula 2. Estagiário possui 18 anos. Se eu tenho 18 anos, eu tenho um longo tempo pela frente. Longo tempo para recuperar possíveis perdas. Então, eu posso assumir mais risco. Porque se eu perder, eu tenho muito tempo para recuperar perdas eventualmente. Em regra, né? Claro que talvez alguém morre com 18 anos, mas não é a regra. Se eu tiver um objetivo de investimento em um ano, esse sim. Esse é curto prazo, eu não tenho muito tempo para recuperar. Então, logicamente, vai me ocasionar em eu assumir menos risco. Por quê? Porque eu tenho menos tempo para recuperar qualquer tipo de perda que acontecer eventualmente na minha carteira. Beleza? O estagiário é o investidor, está em uma conversa com os amigos sobre os riscos presentes nas aplicações. Ele faz as afirmações abaixo. 1. Se o emissor deixa de honrar seus pagamentos em um determinado título, isso é denominado risco de crédito. Certíssimo. O que é risco de crédito? Crédito começa com C, de calote. Alguém te deu calote. Alguém não honrou com o pagamento. Se você empresta dinheiro para o seu amigo, você está correndo risco de crédito, de faltar crédito da parte dele e ele não pagar. CDB tem risco de crédito. Debênture tem risco de crédito. Você emprestou dinheiro para uma empresa. Você emprestou dinheiro para um banco no CDB, no caso, tá? Então, quando ele não honra, é risco de crédito. Perfeito. Quando o ativo não pode ser vendido pelo seu preço justo por falta de compradores no mercado, é denominado risco de mercado. Não, isso é risco de liquidez. Eu tenho esse celular e quero vender no mercado. Coloco lá para vender, ninguém me compra, o mercado está seco. Não tenho compradores, não tem liquidez. Se não tem comprador, é risco de liquidez. Se não tem vendedor, é risco de liquidez. Não tem liquidez, o mercado está seco. E não risco de mercado. Tá bom? Está errado. 3. Com diversificação pode reduzir o risco de mercado. Perfeito. Muito próximo a zero? Não. Nunca chega próximo a zero. Porque tem o risco de mercado que chama risco sistemático. E esse é sempre importante. O que é risco sistemático? O risco do sistema. É quando afeta o todo. O risco de um impeachment afeta todas as carteiras. Covid, risco sistemático. Guerra mundial, risco sistemático.
Não tem diversificação que vai te salvar disso. Então a diversificação reduz o risco de mercado? Sim. Próximo a zero? Não. Impossível. E se vier um gráfico assim, Lucas? Meu Deus do céu. Aí tem gráfico para tudo que é lado, eu não sei o que fazer, não faço a mínima ideia. Bom, perceba que, imagine que aqui é um pescoço e tem duas mãozinhas assim em volta do pescoço, ó. Você tá literalmente duas mãos segurando assim, ó. Pode ser assim para baixo ou assim para cima, nesse caso é para cima. Ó, duas mãozinhas segurando assim o seu pescoço ali no meio. Você não pode ir para nenhum lado, ou senão você será estrangulado. É justamente esse o nome da operação se aparecer para você. Strangle. O que é uma operação de strangle com opções? É basicamente para a opção ficar entre esse preço e esse. Desculpa, o ativo, né? Então ficar entre R$10 e 12. Se ficar entre 10 e 12, você não perderia, se não aconteceria nada com a sua opção. Tá bom? Então apareceu esse gráfico, pode ser nesse formato que tá aí agora, tá? Ou pode ser assim também, tá? Ou seja, tem duas mãozinhas estrangulando de baixo ou de cima. É operação de strangle. E aí, observe que, como está embaixo aqui, é zona de prejuízo. Ou seja, o que manda é a retinha pequena. Ele comprou. Se ele comprou, é um long strangle. Ou seja, porque long é quem está comprando algo, ó. Estou long. Ou seja, por que eu estou long? Long, eu acredito que no longo prazo faz sentido. Long é comprado. E o short? Short é quem vende. Short é vendido no mercado, tá? Então, por que vendido? Por que eu vendo algo? Porque eu acho que esse algo... Por que eu ficaria curto, né? Vendido em algo? Porque eu acho que esse algo não é legal. Eu vendo, tô indo embora, tá? Então, short é curto, tô vendido, porque eu acredito que no curto prazo vai dar problema. Vendo ele. E long é comprado. Eu acredito tanto que eu tô no longo prazo contigo. Já o short, eu tô indo embora. Tô vendendo você, tá? O long strangle seria... Desculpa, o short strangle seria assim, né? Por quê? Porque eu começo... A operação é montada comigo na zona do lucro. Eu vendo a opção. Ok? Aqui comecei na zona do prejuízo. Eu comprei. Long é o comprado. Essa é a ideia. O estagiário fez uma aplicação no fundo Shark Imobiliário. Ele fez essa aplicação para ter benefício fiscal nos seus rendimentos mensais. Sendo assim, quais são as regras exigidas para que ele tenha essa isenção? Bom, deixa eu pegar uma página em branco aqui para a gente conversar, que é o seguinte, tá? Fundo de investimento imobiliário, eu vou ter duas tributações, tá? Sobre a renda e sobre o ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é vender a minha cota por um valor mais caro do que eu comprei. O que é renda? Mensalmente distribuição de renda. A renda, se eu sou pessoa física, eu posso ser isento de imposto de renda. Eu já vou te explicar quais são as regras. E o ganho de capital eu tributo sempre a 20% com alíquota única de imposto de renda, 20% no ganho de capital, que é vender a cota mais cara. Tá? Quais são as regras para esse fundo tão ser isento na distribuição dos dividendos? São 3 regras que o fundo tem que seguir, tá? Primeiro, que esse fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas. Antigamente era 50, agora são 100. A ideia é o quê? Que seja um fundo que tenha feito por várias pessoas realmente, e não um fundo que eu criei para eventualmente eu sozinho passar os imóveis para um fundo para eu ter isenção, né? Então tem que ter um fundo de pessoas realmente. Para garantir que é um fundo de pessoas, ele tem que ser negociado em mercado de balcão ou de bolsa, né? Ou seja, tem que ser público. Além disso, eu, Lucas, não posso ter mais que 10% total de cotas. Tem que ser pulverizado realmente. Essas são as regras para ter isenção, perdão. Então, vamos lá. Número 1. O estagiário não pode ter mais de 10% total de cotas. Perfeito. 2. Tem que ter pelo menos 50. Não, são 100 cotistas. Tá errado. 3. Tem que ser negociado no mercado de bolsa ou de balcão. 1 e 3 estão corretos, portanto, letra C de casa é a resposta para você. 8. Questão de cálculo. Ó, a pessoa 2, 3 reclama. Nossa, Lucas, caiu. Cálculo vai cair umas 4 ou 5 nessa prova. Tá? Se der, às vezes 8 no máximo. Tá? Cálculo não é fantasma nenhum. Se você estudar comigo, eu te explico, inclusive, no detalhe, cálculo. Tá? Olha só. Plano de financiamento. 100 mil, 60 meses, postecipadas, 1% tabela price. Qual saldo devedor eu posso pagar a 40? Bom, deixa eu trazer minha HP para cá. Né? A HP está aqui. Temos até HP do Shark, é um troço de louco. Né? O que eu tenho que fazer na tabela price? Tabela saque
eu trabalho um pouco mais. Tabela Price, quem trabalha é a HP. Vamos ver então, colocar tudo isso aqui para dentro da HP, tá? Alguns pontos importantes, tá? Se a sua HP tá assim, com duas casas ali, coloque F4 para ficar 4 casas depois da vírgula. Também coloque para sua prova STOEEX, STOEEX, que são essas teclas aqui, tá? Para quê? Para ele ficar com esse C aqui. C tem que ficar sempre ativado, tá? E F4 para ficar com 4 casas depois da vírgula. Vamos limpar aqui e vamos fazer o passo a passo para chegar nesse saldo devedor. Vamos lá, 100 mil, PV, Present Value, valor presente, tá bom? 60N, que é o prazo, N, né? Vamos ver, 1% é o 1% no I, 1I, que é a minha taxa de juros, e vou puxar a PMT. Beleza, já descobri que a HP me falou, é 2.224,44, a PMT, a prestação. Já que está tudo imputado lá na HP, olha o que eu faço para puxar saldo devedor quando é a tabela Price. Olha como é a HP que trabalha, não sou eu. Eu falo assim, HP, você tem que conversar com ela, com jeitinho tudo vai. HP, eu já te entendi que essa é minha prestação. Eu já te falei qual é o meu financiamento, já te falei que isso é para 60 meses. Mas HP, se eu pagar isso em 40N, ou seja, 40 vezes, essa prestação que você está usando, HP, qual que vai ser, HP, por gentileza, o FV disso, desse fluxo? Qual que é o FV, HP? Tá ali, 40.141,34. Você viu o que a HP fez para nós? Se você conversar, ela entrega a informação que você quer. Falei, HP, com essa informação que eu te dei, para 40 períodos, qual é o meu FV? Ou seja, qual o valor desse fluxo? 40.141 é o meu saldo devedor.